Tá me ouvindo direitinho, né? Então, ouvindo direitinho? Então tá ótimo. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Estão vendo o quadro aí? Eu já iniciei a gravação, gente. Não estão vendo o quadro? Ah, tá, estão vendo. Eu estou numa dúvida. Bom, agora no meu celular são 9h15, no computador são 9h16. Então, na dúvida, tá quase que no horário certo. Então dá para começar. Então, vou continuar com vocês. A gente está falando sobre polinômios, tá? E aí, na última aula, a gente tinha parado para falar sobre o teorema do Hess e o teorema de D'Alembert, ok? Nós falamos sobre Briot e Ruffini, e agora eu vou, então, retomar com vocês essa parte, começando com o teorema de D'Alembert, depois falar sobre o teorema do resto. Isso tem no livro de vocês também, tá? Só para eu achar a página aqui localizar, quem quiser acompanhar, é página 212, tá? 212, 213. Essa parte de agora está na página 212, 213. Ok? Aí, se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, algo assim, uso o microfone, porque nesse momento eu não estou vendo mais a, a sala de vocês, tá bom? Tem tentado resolver os exercícios? Sim. Ah, ótimo. Então, é, vou aproximar mais o quadro, acho que fica melhor para ver, né? Então, continuação da parte de polinômios. A gente está quase encerrando essa parte de polinômio para pular para a parte depois de equações algébricas. Aí eu combino com vocês, vamos ver se semana que vem a gente combina a data o período, não a data não, porque agora não é uma data, só o período para essa nova prova, tá bom? Então, vou falar hoje para vocês sobre o teorema de D'Alembert e depois o teorema do fator, que é uma consequência imediata desse do D'Alembert. O que a gente aprendeu lá na última aula? Pegava um polinômio p de x, dividia por x menos a, e a gente aprendeu a usar o Briot-Ruffini para achar o quociente e o resto, ok? E aí, quando a gente acha esse quociente e esse resto, o polinômio ele pode ser escrito da seguinte maneira: p de x é x menos a vezes o quociente, né, dividendo, divisor, quociente, mais o resto. Okay? O teorema de D'Alembert vem e fala para a gente? Ele fala que o resto da divisão de p de x por x menos a é simplesmente você calcular p de a, ok? Então, eu vou escrever isso, mas isso é imediato vindo desse pedacinho aqui. Só separar o mundo, só estava lembrando a última aula. Então, o teorema de D'Alembert fala o seguinte: o resto da divisão de p de x por x menos a é, vou botar de outra cor aqui, p de a. Ok? Eu tenho evitado provar as coisas para a gente ganhar tempo, assim, a aula não está no fluxo regular, mas isso é bem simplesinho, então assim, eu vou explicar o porquê. Essencialmente está aqui, ó. Então, o que a gente aprendeu? Quando a gente divide p de x por x menos a, você encontra um único quociente e um único resto que satisfazem essa relação. Então, a gente sabe o seguinte: sabemos que p de x ele é x menos a vezes q de x mais o resto. E a gente aprendeu que quando divide por x menos a, esse resto aqui, na verdade, é um número, né? Ok? Ele precisa ter um grau a menos do que o x menos a. Como o x menos a tem grau 1, ele tem grau 0 ou é o polinômio nulo. Tá bom? Então, se a gente calcular P de A, é só trocar o x por A. Então, o que é P de A? A gente troca o x por A, fica com
A menos A, vezes o Q de A mais o resto, ok? E aí, A menos A é zero. Zero vezes alguma coisa, vezes um número é zero. Então, o que a gente está falando? Que o resto, R de A, ele coincide com P de A. Só que, então, como R, nesse caso, é constante, então, lembrando, ele é o polinômio nulo, né? Pois R é um número, como a gente aprendeu lá atrás, segue que o resto, então, na verdade, é P de A. Ok? Então, isso significa para a gente, se você vai fazer um problema, um exercício, que ele fala assim, determine o resto da divisão, sei lá, de dar um polinômio P por x menos 2. Para você achar esse resto, você não precisa fazer a divisão, é só trocar o x por 2 no seu polinômio. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ok? Então, tem lá o exercício 25 da página 212, eu vou printar ele aqui, vou pôr na tela para vocês, mas quem tiver com o livro pode abrir lá na página 212, o número 25, tá bom? Tô só pegando ele aqui. Hum, acho que tá errado essa numeração. É o número 26, perdão. Eu que falei errado, tá bom? Não é o 25, é o 26. Então tá aqui, ó. Calcule o resto da divisão de... Aí tem P de x, certo? Por x menos 1, P de x por x mais 3. Então como que a gente divide? Como que a gente acha esse resto, tá bom? Pelo que a gente viu aqui, se a gente quer achar o resto, é simplesmente o resto, né? É simplesmente você calcular o P, aqui, x menos 1, ok? A gente está falando por x menos A, né? Então quer dizer que o A aqui para a gente é o 1. Então é só simplesmente calcular o P de 1. P de 1, 2 vezes 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Então, 1 menos 1 dá 0, 2 menos 4 dá menos 2. Portanto, o resto é menos 2, ok? Você chegou nele assim, vou botar aqui o item A, né? Poderia ter, só para comparar, se a gente lembra aqui como é que é o método do Briot-Ruffini, certo? Aqui vem com sinal trocado, então será menos 1, vem mais 1, 2, menos 4, 1 e menos 1. O método é baixa primeiro, depois multiplica e soma. Então 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Mais 1, então menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Somado com menos 1, menos 2, ok? Aqui aparece o quociente, né, os coeficientes do quociente, e aqui o resto pra gente, ok? Poderia ainda achar fazendo naquele método da divisão mesmo euclidiana, tá bom? Mas eu não vou fazer. Eu mostrei nesse primeiro caso aqui só para ver, realmente é isso, tá bom? Então, quando o seu problema é só sobre determinar o resto, melhor do que fazer divisão é só lembrar, por x menos alguém é só trocar o x no polinômio por esse número, ok? Sempre lembrar que vem com sinal trocado, era menos 1, veio 1, aqui é 3, na letra B vai vir quem? Menos 3. Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular P, um pouquinho de verde aqui, tá bom? Lembrando, tem que trocar o sinal, é menos A, né? Isso aqui deu 3, então é porque é menos 3. P de menos 3. Então, só que agora mudou o nosso polinômio, certo? Então é x à quarta, então fica menos 3 à quarta, mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 5. Então, 3 à quarta é 9 vezes 9, que é 81, né? Como a potência é par, fica positivo.
3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. Mais 3, menos 5, ok? Então, 81 mais 18 dá 99. 99 menos 2, certo? Dá 97. Ok? Então, prontinho. Será que tá certo do livro? 97 mesmo, tá bom? Vou apagar aqui. Então, o resto deu 97. Tranquilinho o exercício, né? Fazer mais um. Agora sim, eu tinha botado com o número errado. Eu falei que era o 25, era o 26. Eu anotei nas minhas notas aqui, então 26 deve ser o 27 para a gente fazer. Aí, por exemplo, se ele está perguntando assim, ó, como é que você pode usar na prática, por exemplo, esse teorema de D'Alembert que a gente aprendeu aí? O seguinte, ele pergunta, verifique se o polinômio é divisível por x mais 3, ok? Uma coisa é você pegar e fazer a divisão na mão, né? É divisível por x mais 3? Não, não sei, eu posso dividir, e se for divisível, o resto vai ter que ser quem? O resto tem que ser zero, ok? Então, para lembrar, se p de x é divisível por... Não vou nem escrever x mais 3, é por qualquer outro, ok? Então, por um h, então, o resto da divisão ah, necessariamente será o polinômio nulo, ok? Agora, então, pensando dessa maneira, né, se é só para verificar, dizer sim ou não, se é divisível sim ou não, eu não preciso, nesse caso, dividir. A gente achou uma maneira mais rápida de determinar o resto, né, quando você vai dividir por x menos alguém ou x mais alguém. É simplesmente você calcular o p, ok? Como aqui é mais 3, então p de menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 2. Se isto for zero, né, porque a gente acabou de aprender que o resto é esse número aqui, é divisível. Se não for, então não será divisível, certo? 9, menos vezes menos é mais, 9, mais 2. Então 18, 20, isso é diferente de zero, ok? Então não é divisível, ok? Logo, p de x não é divisível por x mais 3. O interessante é que nesse caso aqui, por exemplo, ele não está perguntando, né, determine o quociente, o resto de divisão. Ele só queria saber se é divisível ou não, ok? Nesse caso não é divisível, pois o resto não foi zero, ok? E a gente achou o resto sem necessariamente fazer a divisão. O último aqui, antes eu ir para o teorema do fator, é o seguinte. Então, a questão, agora sim, a questão 29. Prontinho. A questão 29, então, o que está perguntando? Considere o polinômio p de x, 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 12x mais k e responda. Menos 2 é raiz de p de x? Oh, não, perdão. Se menos 2 é raiz de p de x, qual é o valor de k? Ok? Então, para o item A, ele está falando que menos 2 é raiz. Se é raiz, significa que quando a gente trocar o x por menos 2, essa continha tem que dar zero. Ok? Ser raiz é isto, né? Mas então, trocar por menos 2, então, 3 vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 12 vezes menos 2, mais k, isso tem que ser zero. Ok? Então, essa nem é a parte que a gente aprendeu hoje, o item B e C, né? Que a gente aprendeu hoje, tá bom? Mas só para lembrar o conceito, então, de ser raiz, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é menos 8, vezes 3, menos 24.
Menos 2 ao quadrado é 4, vezes menos 2, 8. Então, com sinal negativo, né? Menos vezes menos é mais, 24, mais K, isto é zero. Então, menos 24 mais 24 é zero, menos 8 passa para o lado de lá, mais 8, respondido o item A. O item B, ele fala outra coisa, né? Se K igual a 1, então a gente vai ter que trocar o polinômio K igual a 1, a pergunta é qual o resto da divisão de P de X por X menos 3, ok? Então, primeira coisa, se o K é 1, quem vai ser o nosso polinômio? P de X fica, só para subir o polinômio aqui, ó, então 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 12x mais 1. Agora sim, ele falou, então, qual o resto da divisão de P de X por X menos 3? Então, você pode dividir na mão mesmo, pode usar brioche rufinho, ou a gente pode usar o que a gente aprendeu hoje, né? Se a gente quer achar o resto da divisão, no caso é só você vir e substituir no polinômio um sinal trocado, ok? Então fica P de 3. 3 vezes 3 ao cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 1. 3 ao cubo, então 3 vezes 3 vezes 3. 9, 27 vezes 3, 81. 9 vezes 2, 18. Menos 18. Menos 36, mais 1. Ok? Então 18 mais 33, ou mais 36, né? Se fosse aqui, dá 54, só que com sinal negativo. 81 menos 54 é 27. 27 mais 1, 28, ok? Então, 28. O resto seria 28. Para o item C, ele fala, se K for 1 menos I, aí ele pergunta, 2I é raiz? Ok? Então, se a gente troca o K por 1 menos I, o polinômio está aqui, só vai mudar esse pedacinho aqui, né? Que era mais K no final. Então, quem é o P de X para a gente? 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 12x, mais K, 1 menos I. Se o 2i é raiz, então, para ser raiz, na verdade, quando a gente trocar o x por 2i, essa continha tem que resultar em zero, tá bom? Então a gente vai fazer P de 2i. 3 vezes 2i ao cubo, menos 2 vezes 2i ao quadrado, menos 12 vezes 2i, mais 1 menos i. 2 ao cubo é 8. E i ao cubo é menos i. Então fica menos 8i. Vezes 3, então menos 24. 2 ao quadrado é 4. I ao quadrado é menos 1. Então dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Aqui dá menos 12 vezes 2i, menos 24i. Mais 1 menos i. Isso claramente vai dar diferente de zero. 8 mais 1, 9. Menos 24 é menos 48. Menos 1i, então menos 49i. Ok? Como isso é diferente de zero, então não é raiz, ok? 2i não é raiz. Ok? Então, essa era a parte do teorema de D'Alembert. Imaginou? Por que você não trocou o sinal de 2i? Não, onde? Tinha que ser menos, né? Não, onde? Na letra C, de 2i, na expressão, quando você substitui ele pelo x. Não, mas então, se é raiz, olha só, então, vamos lá, não misturar as coisas. Se é raiz, significa que quando eu ponho esse número no lugar do x, a continha tem que dar zero, né? Ok? Então, perguntando assim, x igual a 2 é raiz? Então, quando eu troco o x por 2, a conta tem que dar zero. Agora, lá a gente estava falando sobre, lá, o que é i com sinal trocado, por isso que eu fico evitando falar isso, é o seguinte, eu estou dividindo o p de x, então, por exemplo, o item B, certo? Por x menos 2, por exemplo, ok? Então, na verdade, o fator nosso é sempre, a gente sempre está dividindo por x menos a,
ok? Se aparece um menos 2 aqui, é porque o A era 2. Então, o resto da divisão é, é o P de A, entendeu? O P de A, não de menos A. Então, se aparece um menos 2, você coloca o 2 aqui. Por isso que a gente intuitivamente fala de trocar o sinal, tá bom? Mas ser raiz significa quando você troca o X por esse número respectivo, tem que dar zero. Vamos lembrar lá da definição, ok? Então, deixa eu pôr isso aqui. Observação. Né? Só, na verdade, é só para recordar, a gente já falou. Então, dizemos que, sei lá, vou chamar de alfa, ok? Alfa é uma raiz de P de x, pode escrever melhorzinho se quiser, do polinômio x, ok? Se P de alfa for zero, ok? Então, isso tem que acontecer, P de alfa for zero. Sabe o que é legal que a gente vai aprender lá em equações algébricas? Quando a gente tem um polinômio cujos coeficientes são todos reais, se 2i, não é esse caso, porque aqui apareceu um menos i, tá bom? Se 2i for uma raiz, o conjugado menos 2i também seria, tá bom? Mas tomar o cuidado, aquele negócio de trocar o sinal é quando você está falando de dividir o polinômio por x menos alguém. Então, assim, talvez a melhor maneira de você lembrar quem é o a que você vai tomar é assim, você pensa assim, eu sempre quero dividir por x menos alguém. Se x menos alguém é x mais 3, então quer dizer pra gente que o a tem que ser o menos 3, certo? É só lembrar disso. Porque a gente fala assim, então troca o sinal aqui, tá bom? Mas quando tá falando de dividir, qual é o resto? Então, por exemplo, nesse item B aqui, certo? Ele pergunta qual é o resto da divisão, né? Se o k for 1, qual é o resto da divisão desse polinômio por x menos 3? Então a gente calcula P de 3, tá bom? Agora, se ele perguntasse 3 é uma raiz desse polinômio, para 3 ser uma raiz desse polinômio, você ia trocar o x por 3 aqui, entendeu? A gente ia ver que não deu zero. Não ia trocar por menos 3, entendeu? Porque não faz sentido. Tipo, 3 é uma raiz. Aí você vai lá e troca o x por menos 3, você está analisando se menos 3 é ou não raiz desse polinômio, tá bom? Então, assim, apareceu esse 3 aqui, lembrando, eu queria dividir por x menos alguém. Okay? No caso, como era um x menos 3, então esse alguém para a gente é o 3. Se a pergunta fosse 3 é uma raiz desse polinômio, então eu não troco por menos 3, não, eu manteria o 3, tá bom? Então é só uma questão de definição. A gente diz que alfa é uma raiz se P de alfa for zero. Aqui a gente não troca, tá bom? Então foi o que aconteceu, por exemplo, no item A e no item C, né? Tá perguntando sobre ser raiz, né? Menos 2 é raiz? Se menos 2, no caso aqui o item A ele falava, menos 2 é raiz, né? Qual é o valor de K? Então, a gente necessariamente, ao trocar o x por menos 2, o resultado deveria dar zero, né? Definição de ser raiz. Ok? Acho que Tá esclarece, bom, não? entendi. Então Uhum. tá bom. Agora, então, um resultado importantíssimo que é pra gente, então deixa eu subir aqui porque foi exercícios, aqui no cantinho estava a teoria de hoje, né? Então, passar para cá, puladinho um pouco. O teorema do fator. O que o teorema do fator fala? Ele fala para a gente o seguinte, se você sabe que um número A é uma raiz do seu polinômio, então essa expressão x menos A aparece na decomposição do nosso polinômio. Então, vamos escrever isso com calma, mas ele resulta disso que a gente acabou de falar aqui agora. Então, chama teorema do fator, vou aproximar mais um pouquinho. Teorema do fator. Então, diz para a gente o seguinte, se, sei lá, se x0 for, deixa eu escrever esse zero melhor, se x0 for uma raiz de p de x, então, o que acontece?
Aqui, então, só um parênteses, para não poluir aqui muito, a gente está pensando que o grau de P é N, ok? Isso, claro que maior que zero para ter raiz, tá bom? Então, o polinômio tem pelo menos grau 1, grau 2, grau 3, ok? Então, x0 foi uma raiz de P de x, com esse P tendo um grau maior ou igual a 1. Então, x menos x0 vou até pôr entre parênteses assim, um fator de P de x. O que significa ser um fator? Lembra lá, por exemplo, se eu pego 6, por exemplo, e vou decompor, ele se decompõe como produto de números primos, 2 vezes 3, certo? Então eu digo que 2 é um fator de 6, ou 3 é um fator de 6, ok? Então a gente está dizendo, na verdade, quem são os elementos que compõem esse produto para resultar em 6, tá bom? Então ele está dizendo isso. Se x0 é um fator de P de x, acontece a seguinte coisa, né? Então, isso significa, né? Isto é, P de x, ele vai ser x menos x0 vezes, sei lá, um Q de x. Isso que acontece. Ok? Então, o que é legal? Quando você sabe que um polinômio tem uma raiz, digamos 2, você sabe que na decomposição dele vai aparecer x menos 2. Se ele tem uma raiz menos 5, então vai aparecer x menos 5, ou seja, x mais 5 nessa decomposição, ok? E por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte. O que a gente comentou lá no teorema de D'Alembert? P de x, você pode escrever, se eu vou dividir então, eu quero dividir por x menos x0, tá bom? É x menos x0 vezes Q de x mais o resto, ok? O que a gente aprendeu no teorema de D'Alembert? Este resto aqui, na verdade, ele é quem? Só trocar o x0 lá no... Foi o que eu chamei de A aqui, tá certo? O resto de divisão de P de x por x menos A é P de A, ok? Então, se eu estou dividindo P de x por x menos x0, este resto aqui é o P de x0, ok? Então, a gente pode escrever assim, P de x é x menos x0 vezes Q de x mais P de x0, ok? Esse aqui é o resto, né? Só para lembrar, então, o resto da divisão de P de x por x menos x0. E aí o teorema lá de D'Alembert fala que isso é o P de x0. Mas informação, se x0 é raiz, o que acontece com P de x0? Tem que ser zero, né? Foi até bom recordar essa definição aqui embaixo. Né? Se alfa é raiz, então P de alfa é zero. X0 é raiz, então P de x0 é zero. Então, voltando para cá, isso é zero. Então, o que a gente está falando na verdade? Que P de x, ele se escreve como x menos x0 vezes Q de x. Ok? Então, sei lá, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo aqui do livro. Página 213, número 31. Ok? Só printar para pôr para vocês aqui. Mostra que x mais 4 é um fator do polinômio P e calcule o quociente de P de x por x mais 4. Nesse caso, ele quer que você determine o quociente de P de x por x mais 4 também. Mas mostrar que ele é um fator significa que quando você pegar P de x e dividir por x mais 4, tem que aparecer, então, só um quociente, não pode aparecer o resto somando, tá certo? Então, quando ele diz, na verdade, que x mais 4 é um fator do polinômio, então ele está dizendo aqui para a gente, então, solução, ele está dizendo para a gente que menos 4 é uma raiz, isso é uma informação, ok? Menos 4 é uma raiz. Então, certamente, se a gente trocar o x por menos 4 aqui e efetuar essa conta, esse resultado vai ter que dar zero, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Agora,
Como ele quer que a gente determine o quociente, então, o que a gente vai fazer para determinar o quociente de maneira mais simples? Para achar o quociente, eu usar Briot-Ruffin nesse caso. Então, eu tenho menos 4 aqui, 1x ao cubo, menos 1x ao quadrado, menos 18, termo independente, 8. O que vai acontecer aqui é que o resto vai ter que ser zero, ok? Aqui vai ter que aparecer um número zero, porque é uma raiz, e esse cara vai ser um fator do polinômio. Bom? E aqui no meio aparecem os coeficientes de Q de X, ok? Que nesse caso vai ter que ter grau 2, né? A gente pegou um de grau 3, está dividindo por um de grau 1. Como é o método? Então, baixa primeiro, multiplica, soma. Então, 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 4 é 20, positivo. Menos 18, então é 2. 2 vezes menos 4 é menos 8. Mais 8, zerou, ok? Então, quando ele falou que é um fator, já está dizendo que menos 4 era uma raiz do polinômio. Quem são os coeficientes, então? De quê? 1x ao quadrado, menos 5x, mais 2. Então, quando ele falou, mostra que a gente achou, na verdade, mostrou o seguinte, ó, x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 18x mais 8 é igual x mais 4, o fator apareceu, vezes o quê? Quem é o quê de x? 1x ao quadrado, menos 5x, mais 2. Esse é o quê de x. Qual é a vantagem de saber, né, que uma parcela é fator? Okay? É o que eu falei lá atrás, quando a gente quer resolver equações do terceiro grau, se ele falasse para você, resolva, por exemplo, esse exercício poderia ter sido mais interessante da seguinte maneira. Sabendo que x mais 4 é um fator deste polinômio, resolva a equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 igual a zero. Okay? Como você resolveria? Se ele te diz que é um fator, então, implicitamente, ele está dizendo que o menos 4 é uma raiz, e você consegue, então, escrever este polinômio de grau 3 como esse de grau 1, que é x mais 4, vezes o que é de x de grau 2. E aí, como você tem um produto dando zero, a vezes b igual a zero, tudo que a gente precisa lembrar é que isso acontece se pelo menos uma das parcelas for zero. E aí, então, você conseguiria resolver essa equação, ok? Nem faz parte do problema inicial, ok? O problema inicial tinha acabado aqui, nessa parte de amarelo, tá bom? Mas, então, a gente poderia reformular e, vamos supor, aqui o item A, vou fazer o item B, então, ok? Então, sabendo que x mais 4 é um fator de P de x, resolva a equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 igual a zero, ok? Aí como você resolver essa equação? Você repetir esse processo aqui de cima que está de branco, achando o quociente. Então, quando você achar esse quociente, você fazer essa relaçãozinha que está aqui em cima, ok? Então a gente ia chegar de x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8, se escreve como x mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. E como você quer resolver esta equação igual a zero, é o mesmo que resolver esse produto igual a zero. E aí, então, resolver esse produto igual a zero é a observação que eu falei, né? Pelo menos um deles tem que ser zero. Então, x mais 4 é zero, ou x ao quadrado menos 5x mais 2 é zero. Então, uma raiz é quem? Menos 4, é o que eu tinha falado lá em cima, né? Ele falou, tem que ser uma raiz, quando ele falou que é um fator, então está implícito que o menos 4 é uma raiz, está aqui, então x é menos 4, ou as outras você calcula o delta, x' x duas linhas, ok? Delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, então fica 25 menos 8, que é 13. Então, quem é o x? Menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, sei lá, 1 para soma para diferença aí, tá? Então, 5 mais raiz de 13 sobre 2. 5 menos raiz de 13 sobre 2. E a gente achou, então, todas as raízes. Quem são as raízes da nossa equação lá, né? Do nosso problema? Menos 4
5 menos raiz de 13 sobre 2, 5 mais raiz de 13 sobre 2. Ok? Essa é a parte interessante de saber que um pedaço é fator do polinômio, ok? Pergunta até agora? Não? Então, essencialmente com isso aí, a gente encerra o nosso capítulo, o nosso capítulo 8, acho que é 8, que é o de polinômios. A gente pode iniciar o 9, que é das equações polinomiais. Eu vou deixar uma observação, assim, não custa lembrar, porque talvez vocês usem em exercícios, ok? O resumo, assim, né? O que a gente aprendeu, ok? Se a gente tirar desse capítulo, a gente aprendeu o que é um polinômio, então não vou escrever tudo, o grau de um polinômio, mas a gente aprendeu também o que é uma raiz de um polinômio. O que a gente aprende? Que um número x0 é raiz, é isso que a gente tem que tirar desse capítulo, ok? Raiz de um polinômio C e somente C é um polinômio P de x. P de x for divisível nossa, ficou feio demais divisível por x menos x0, ok? Isto significa que x0 vai ser um fator, ok? Então, você pode lembrar ainda, né? Ou ainda x menos x0 é um fator de p de x. Então, é o que a gente pode tirar de resumo do nosso capítulo, certo? Então, x0 é uma raiz do polinômio p, se a gente puder fazer assim, ó. Ok? Claro que o p tem que ter grau maior ou igual a 1, tá? Maior que 0. E esta ideia que a gente finaliza esse capítulo é o que motiva, então, estudar equações algébricas, certo? Como a gente pode resolver equações igual a essa do terceiro grau, sem conhecer métodos necessariamente, ou um do quarto grau, tá bom? Então, tudo que a gente vai precisar de novo é recair em raízes e pensar, né? Por exemplo, se, às vezes um exercício fala, ó, sabendo que 2 e 3 são raízes de um polinômio do quarto grau, resolva essa equação, né? Então, assim, a gente vai ter que lembrar que 2 e 3 sendo raízes, então o p de x é divisível por x menos 2 e x menos 3. Significa, então, que essas parcelas são fatores do nosso polinômio e achar estratégias para determinar raízes. É claro que o capítulo não para nisso, senão não faria nem sentido fazer um capítulo inteiro para falar de coisas que a gente pode, de uma maneira ou outra, introduzir aqui. A gente vai falar, por exemplo, de método de pesquisas, de raízes, ok? Nem sempre a gente tem um exercício que é bonzinho, que nos dá, sabendo que, sei lá, 2 é um fator, 3 é um fator, resolve a equação, certo? Então, tem maneiras de você tentar pesquisar raízes, a gente vai ver quando os coeficientes são inteiros. E é isso, eu vou iniciar o capítulo e a gente vai seguindo com... Agenu, Pois não. você tem como fazer o 34, se der tempo? Dessa mesma página desse exercício. Só um pouquinho, então, peraí, antes de passar para o capítulo. Eu já estava até aberto aqui, é rapidinho para eu printar para vocês. Então, deixa eu... Vou pôr aqui do lado, tá bom? Igual eu já tinha passado a setinha aqui. A questão 34, determine M e N de modo que P de x seja divisível por x menos 2 vezes x mais 1. Ok? Ah, ok, legal. Então, solução. Tem, assim, várias maneiras, sei lá, talvez de você resolver este problema, tá bom? Uma seria calcular quem é x menos 2 vezes x mais 1, você multiplica todo mundo por todo mundo, e você faz a divisão na mão mesmo, aquele método da chavinha lá, ok? A outra, então, é o seguinte. Uma segunda maneira.
Eu até tinha apagado 6 aqui agora, mas então 6 é 2 vezes 3, né? Então, 2 e 3 são primos entre si, né? Então, você sabe que 6 é divisível por 2 e divisível por 3. Então, por exemplo, se eu divido aqui por 2, o que sobra é divisível por 3. Ou se eu divido por 3, o que sobra é divisível por 2, né? A mesma coisa aqui. Então, só, como o P de x é divisível por esse produto, então, e esse produto não tem parcelas repetidas, então eu sei que P de x é divisível por x menos 2, e o que sobrou é divisível por x mais 1. E vice-versa, certo? Você poderia escolher outra ordem. P de x é divisível por x mais 1, e o que sobrou é divisível por x menos 2. E aí usar, por exemplo, o Briot-Ruffini, montar um sisteminha e achar MN. Okay? Como é que ele está na sequência do teorema do fator e de D'Alembert, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Esse mesmo argumento a gente pode usar para o do fator. P de x é divisível, então eu não vou fazer pelo Briot-Ruffini de cara, mas a gente pode entender o seguinte. Se P de x é divisível por x menos 2 e x mais 1, o que sobra aqui é o quociente, certo? É isso que ele está falando para a gente. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, que x igual a 2 e x igual a menos 1 são raízes de P. Okay? Então essa é a terceira solução que seria diferente. A gente teria condição de fazer esse exercício lá atrás, quando falou de Briot-Ruffini, ou mais ainda atrás, quando falou de divisão de polinômios. A vantagem é que nesse aqui você sai mais rápido. Então, se eu sei que 2 é uma raiz de polinômio, eu só preciso trocar o x por 2 aqui e igualar a zero. Menos 1 é a mesma coisa. Aí a gente chega no sisteminha de MN e determina quem é M, quem é M. Quem é M e quem é M. Okay? Então, quem é P de 2? É 2 vezes 2 à quarta, menos 2 ao cubo, mais m vezes 2 ao quadrado, menos n vezes 2, mais 2. E isso tem que ser zero. Okay? Quem é P de menos 1? Então, é 2 vezes menos 1 à quarta, menos 1 ao cubo, mais m vezes menos 1 ao quadrado, menos n vezes menos 1, mais 2, isso também tem que estar zero, ok? Então, o que ele disse aqui pra gente é, quando ele falou esse enunciado, ele está dizendo, na verdade, que x menos 2 e x mais 1 são fatores de P. Então, ele disse que, então, 2 e menos 1 são raízes de P, e a gente só precisa disso para resolver. Aqui agora deve ser simples a solução, né? Porque 2 ao quadrado é, 2 à quarta, perdão, é 16, vezes 2, 32. Menos 8, mais 4m, menos 2n, mais 2. Isso igual a zero. Aqui embaixo, então, menos 1 à quarta é 1. Vezes 2, 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos aqui, então, mais 1. Mais m, mais n, mais 2 é zero. 32 menos 8 é 24. 24 mais 2, 26. Passa para o lado de lá, menos 26. Então, 4m menos 2n, menos 26. m mais n, igual 2, 3, 5. Passa para o lado de lá, menos 5. E aí, então, deve sair simplesinho. Por exemplo, se a gente multiplica essa segunda equação por 2, vamos pôr de amarelo aqui, por 2. O que a gente obtém? 4m menos 2n igual a menos 26. 2m mais 2n igual a menos 10. Somando tudo, 6m igual a menos 36. Então, o m é menos 36 por 6. Menos 6, ok? Se o m é menos 6, como m mais n é menos 5, então menos 6 mais n é menos 5, passa para o lado de lá mais 6. Então, menos 5 mais 6 é 1, ok? Então, m e n estão aí. Já vai dar 10 horas. Só então para colocar, ele nem pergunta, né? Mas quem é o polinômio P? P de x é 2x à quarta, menos 1x ao cubo, menos 6x ao quadrado. O n é 1, então, aqui é menos 6, tá certo. Menos 6, menos 1x ao quadrado, ou menos 1x, mais 2, ok? Como vai dar o horário, então eu vou encerrar a aula aqui. Só antes de encerrar, voltar para a sala, só deixar
como se fosse um desafio, uma coisa para vocês pensarem para a próxima aula, tá bom? Então, sugestão para a próxima aula. Resolva, né, essa equação igual a zero, tá bom? Ache as raízes desse polinômio. Okay? Na verdade, a gente já sabe duas, né? 2 e menos 1. Eu quero que você determine outras se existirem, tá bom? Na verdade, a gente vai ver nas próximas aulas que, como essa é uma equação do quarto grau, ela admite 4 raízes, tá? Às vezes podem ser complexas ou não. Eu não sei qual é o caso desse aí, mas é um exercício interessante para pensar, tá? Perguntas aí? Olha lá. Deixa eu voltar para a sala, então. Perguntas? Ok, então já até é bom que agora eu já realizei a lista de chamada na hora que eu voltei aqui. Nadinha de pergunta? Ok, gente, eu vou então encerrar a gravação. E aí, se alguém tiver algo, pode ficar à vontade depois de me perguntar, tá bom? Estou só acabando de completar a lista de chamada aqui. Eu espero que tenha sido certinho hoje a lista, tá? Eu vou então agora parar a gravação.